Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: atletas de final de semana. O exercício hoje ele é considerado como uma ferramenta terapêutica, ele é considerado como um medicamento para não só tratar, como prevenir uma série de doenças, né? Existem dados científicos que mostram que os indivíduos que são ativos, comparados com os sedentários, eles têm menor incidência de câncer, eles infartam menos, eles têm menos acidente vascular cerebral. O exercício previne contra a diabetes, né? E o exercício ele é um tratamento para a obesidade e sobrepeso. Então é extremamente importante que se aumente o nível de atividade física da nossa população. O que acontece é que quando começa a chegar o verão, então, pessoas não condicionadas, não preparadas fisicamente querem se condicionar, perder peso, resolver seu controle metabólico em pouco tempo. O ideal é que esse exercício ele seja feito num contínuo, né, a longo prazo, né, com alguns cuidados em relação à triagem e principalmente obeso, diabético, né, eles têm mais chance de fazer lesão durante a atividade física. Então é bem importante que esse exercício ele seja um exercício progressivo, né, com uma intensidade inicial não muito forte, que não dê muita sobrecarga para as suas articulações, né, por isso que a caminhada ou talvez algum trabalho em água seja o melhor tipo de exercício, exatamente para o paciente que está muito pesado, né, ou que não tem um grau de preparo da musculatura, não está com a musculatura bem preparada, né, que ele inicia a fazer um exercício com menor chance de lesão. O que é o nosso risco? É aquele atleta de final de semana, é aquela pessoa que passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sem fazer nada, aquela rotina do seu trabalho para casa, senta na frente da televisão, vê televisão, come, e aí no final de semana vai lá, resolve fazer tudo que não fez de atividade física na semana inteira, naquele sábado ou naquele domingo. Ela vai jogar futebol, vai fazer a corrida no parque, aí em vez de fazer aquela caminhada de 30, 40 minutos que é sugerido pela Organização Mundial da Saúde, para a pessoa não ser sedentária, de ser feita todo dia, ela resolve fazer tudo naquele dia e fica 2 horas, 3 horas correndo, caminhando. E o que isso vai gerar? Além do risco de essa pessoa estar fazendo um esforço excessivo para o seu coração, do risco da sobrecarga do organismo, ela vai fazer sobrecarga também em articulação, vai ter lesão de joelho, tornozelo. A gente vê muitas vezes em pronto-socorro, com muita frequência no sábado à tarde é comum de ver o atleta de futebol, aquele de final de semana, lesionado. Nos atletas de final de semana, as lesões mais comuns são entorse de tornozelo. O paciente normalmente vai ter uma lesão ligamentar que é comum estar associada a esse entorse. Desses entorses de tornozelo, a gente tem 20% dos pacientes vão ter algum sintoma residual após. E o principal seria fazer um tratamento adequado logo depois do entorse. O que seria o tratamento adequado? É claro que em muitos casos a gente necessita de um raio-x para afastar fraturas, afastando lesões mais graves. Aí interessante seria a gente realizar uma imobilização que vai durar até o alívio dos sintomas, da dor, do inchaço, e que o paciente possa novamente apoiar o pé no chão. Após esse período de recuperação, normalmente a gente necessita de um período de fisioterapia, de recuperação funcional, para ganhar o reflexo e evitar uma nova lesão, um novo entorse. E uma outra lesão bem comum seria então as rupturas do tendão de Aquiles. Esse sim bem associada a quem faz esporte só esporadicamente. Então é um paciente mal preparado, às vezes acima do peso, sem uma estrutura muscular adequada e principalmente sem um alongamento adequado da musculatura posterior da perna. O que acontece? A gente normalmente vai ter uma área de 2 a 6 centímetros
mais ou menos acima da inserção desse tendão, que vai ficar com a vascularização prejudicada. E essa vascularização, junto com o estresse, o esforço repetitivo, vai levar à ruptura. É comum esses pacientes relatarem que estão praticando a atividade esportiva e têm a sensação de como se tivesse levado um chute ou uma pedrada. Então, após sentir até essa sensação da pedrada, o paciente vai relatar a perda da flexão plantar do pé, vai ter a perda de força. Se ele tem a pretensão de realizar esportes ou começar a ter uma regra de esportes, o tratamento cirúrgico ainda é considerado melhor para a gente ter uma recuperação mais rápida, ele poder movimentar o pé mais rápido e às vezes até caminhar, apoiar o membro mais rápido. Nos casos onde não é possível o tratamento cirúrgico, a gente opta pelo tratamento clínico e esse tratamento tem o melhor resultado quando ele é iniciado precocemente. A gente faz o tratamento com imobilização, a princípio com uma tala gessada e após gesso. O tipo de problema mais comum que pode acontecer em quem não está acostumado a fazer atividade física e resolve de uma hora para outra que vai começar a fazer, né? Principalmente, geralmente é nos fins de semana que a pessoa tem mais tempo, né? Falando em termos de joelho, o mais comum que pode acontecer é uma tendinite, né? O que a pessoa sente? A pessoa sente geralmente uma dor na parte anterior do joelho, nessa região aqui. Seria abaixo da patela, nesse tendão aqui, que seria o tendão patelar. Esse é o mais comum de acontecer, né? Então, geralmente o pessoal até chama esse problema de tendinite. Durante a corrida, a pessoa começa a sentir dor. O tratamento, geralmente, dependendo do nível de dor, né, ou se já tem alguma alteração na estrutura do próprio tendão, a gente procura afastar do esporte por um tempo, né, uso de medicação, e depois vai fazer um programa de recuperação dessa estrutura, né? Geralmente é com musculação, bastante reforço muscular e alongamento, para preparar essa articulação da pessoa para voltar à prática esportiva. O outro problema que pode acontecer, não só com quem faz exercício fim de semana, mas até com atletas profissionais eventualmente, mas claro que a pessoa que também pratica menos esporte pode estar um pouco mais propensa, são as entorses, são as torções, né? No nível do joelho existem dois tipos, assim, grosseiramente falando. O simples e o mais complexo. O entorse simples às vezes não causa nenhuma lesão associada, mas geralmente causa uma lesão de um ligamento que chama colateral, né? Que ele está nessa região mais interna do joelho, né? E pode ocorrer até a ruptura desse ligamento, né? Ou só um estiramento, que chama. Ele não rompe, mas fica um pouco esticado, né? Esse tipo de lesão geralmente não precisa de cirurgia, o tratamento é com uma imobilização simples por alguns dias e afastar do exercício. Talvez precise fisioterapia para reabilitar depois, alguns casos sim, outros não. Outras lesões mais complexas que pode acontecer são das estruturas internas do joelho. Se a gente retira a patela da frente aqui, a gente vê que lá dentro existem os ligamentos cruzados, né? O cruzado anterior, que fica aqui, e o cruzado posterior, que é na região posterior do joelho. Esse ligamento posterior, geralmente em exercícios assim como futebol, corridas, qualquer outra atividade mais simples, geralmente não ocorre. Isso é geralmente acidente automobilístico, alguma coisa mais grave. Mas o ligamento cruzado anterior, que é a principal lesão que ocorre no futebol, que é o esporte nacional, né? Essa lesão, sim, que seria a mais grave, assim, em quem faz exercício mais no fim de semana, né? É uma torção que geralmente incapacita a pessoa para continuar jogando futebol, por exemplo, naquele dia. A pessoa não consegue mais jogar. Procura o médico na segunda-feira, é solicitado alguns exames e a indicação desse problema, a correção é com cirurgia daí. Quando ocorre logo esses entorses, né, o importante é não se automedique, né, sempre procure um atendimento. Se for no fim de semana, existem plantões que podem lhe fornecer medicações. E em casa, o que dá para fazer é deixar o membro mais elevado, a perna mais para o alto, com um pouco de gelo em cima do joelho. Isso ajuda já a desinchar
né? E a recuperar o movimento que pode ficar restrito no início, né, logo nas primeiras horas da lesão. Clínica Ossos. Especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos. Há 30 anos, cuidando de seus movimentos. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Disponibiliza também serviços como correção de pálpebras, adaptação de lentes de contato e diversos tratamentos oculares. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Rua Alfredo Chaves 491, fone 3214-4343. O Conception Centro de Reprodução Humana é pioneiro na Serra Gaúcha. Os serviços oferecidos são congelamento de óvulos, fertilização in vitro e inseminação artificial. Conception Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, atletas de final de semana. Do ponto de vista do ombro, da articulação do ombro, as lesões mais comuns dos atletas de fim de semana são as contusões, as distensões musculares, as lesões de tendão, fraturas e as luxações. Quando eu falo em luxações, comumente e coloquialmente se fala como se fosse uma contusão, mas luxação é uma lesão muito grave da articulação afetada. Seja ela a articulação glenohumeral, que é a articulação do ombro, especificamente falando. Nesse caso ocorre uma abertura muito grande da articulação, com uma lesão cápsulo-ligamentar muito grave, causando o deslocamento total, parcial ou total da articulação, e é uma emergência médica. Esse tipo de paciente tem que ser atendido a nível hospitalar, nunca no local do acidente. Deve ser feito uma radiografia para ver se tem alguma fratura ou não, e ser reduzido ou colocado no lugar por um médico especialista nesta área. Os pacientes jovens que sofrem luxação do ombro têm 90% de chance de sofrerem novas luxações com traumas banais ou movimentos banais do ombro. E nesses pacientes, o tratamento ideal para eles é a cirurgia. Quanto mais idoso esse paciente se torna, a possibilidade de luxação é menor em proporção, sendo a cirurgia muito menos indicada nesses casos. Outro tipo de luxação que ocorre ao nível do ombro é a luxação acrômio-clavicular, onde há a conexão entre a clavícula e o acrômio. Nesses casos, dependendo da gravidade e do grau da lesão, o tratamento pode ser clínico, apenas com imobilização, com anti-inflamatório, com gelo, até a cirurgia para a reconstrução de todos os ligamentos. Outro tipo de lesão que também ocorre ao nível do ombro são as lesões tendinosas, do manguito rotador. O manguito rotador é uma estrutura fundamental para a elevação do braço, e no momento que ocorre a ruptura completa desse tendão, perde-se a possibilidade de conseguir elevar o ombro. Nesses casos, a indicação de cirurgia é primária e imediata. A lesão de tendão, quanto mais se espera para se fazer um reparo de uma lesão de tendão no manguito rotador, começa-se a causar um processo de lipossubstituição ou atrofia da musculatura. O médico deve ser procurado imediatamente e indicado o tratamento cirúrgico, de preferência por videoartroscopia, quando é feito o reparo dessa lesão por uma maneira muito mais adequada. É feita uma análise da lesão muito melhor do que na cirurgia convencional aberta e antiga, que é a cirurgia aberta, e o paciente praticamente não sofre dor no pós-operatório. Por definição, o atleta de final de semana é aquele que não tem por hábito praticar atividades físicas, exercícios físicos. Então, por convite de algum amigo, por um impulso, o paciente pratica alguma atividade. Normalmente são atividades de impacto, atividades que geram contato físico, e esse paciente pode sofrer alguma lesão.
As lesões na coluna estão relacionadas principalmente com contraturas da musculatura na região lombar, na região mais baixa da coluna ou na região cervical, mais alta, como aquelas contraturas, o paciente que fica um pouquinho com dificuldade de virar o pescoço, né? Ou o paciente que tem dificuldade para levantar no outro dia, quando ele pratica um exercício que exige muito dessa musculatura. E essas lesões musculares são as mais comuns, são as que a gente vê no dia a dia. Então, o paciente que não estava acostumado a praticar atividades físicas exige muito desse músculo de uma vez só, de forma rápida, sem preparação, sem um alongamento adequado antes do exercício, depois do exercício, e esse paciente vem sofrer uma lesão, se não na hora, quando comumente o pessoal gosta de falar quando o corpo esfria. Na verdade, é a musculatura que foi sobrecarregada, foi muito exigida e ela reclama. No outro dia, realmente, o paciente às vezes tem dificuldade de sair da cama. Existem lesões na coluna que são mais graves, são lesões normalmente que acontecem em praticantes de futebol, praticantes de rugby, em que além do impacto, o paciente sofre um contato físico, às vezes uma trombada, às vezes uma entrada mais dura, e esse paciente ou na queda ou no impacto sofre alguma lesão. Esse paciente pode vir a ter hérnia de disco por essas lesões, pode vir a fazer fraturas mais graves, inclusive com torcicolos graves, às vezes com hérnias e até com fraturas. Como prevenir isso? Paciente que quer muito perder peso agora para o verão, tem que começar um pouquinho antes. Procurar um especialista, um profissional especializado, como um profissional de educação física, iniciar uma academia bem acompanhado, fazer um reforço muscular, preparar o coração, preparar o pulmão, para aí sim começar a fazer uma atividade mais regrada e fazer uma atividade que exija muito mais do seu corpo. Depois, sempre lembrando, o paciente tem que alongar, não pode sair e ir lá tomar uma cervejinha direto. Vai, alonga, relaxa um pouquinho e aí sim, aproveita com os amigos. O alongamento sempre é muito importante para lubrificar as articulações. Quando se for fazer qualquer atividade física, ou em uma academia, ou uma prática esportiva qualquer, como futebol, vôlei, ou simplesmente uma caminhada na rua, é sempre importante começar com alguns tipos de alongamento. Eles podem ser bem simples, mas eles vão ajudar a lubrificação das articulações. E aí o desempenho da atividade vai ser muito melhor. E também vai ser ele vai prevenir lesões. Existem alguns alongamentos que forçam mais determinados grupos musculares. Então, é importante alongar todo o corpo, mas para quem for dar uma caminhada, para quem for fazer uma caminhada, é importante alongar a parte anterior da coxa. Este é um movimento que pode alongar bem a parte da frente da perna. A parte posterior da coxa também não pode ser esquecida. Então existem exercícios bem simples que podem ser feitos para alongar a parte posterior da coxa. A panturrilha é um músculo que para caminhada, futebol, é muito importante que esteja alongado. E existem exercícios também que vão exigir bastante trabalho dos braços, né? No futebol também, como ele movimenta todas as articulações e existem movimentos de braço, jogo de corpo, quedas, é importante também fazer um alongamento de braços. E para modalidades como vôlei, então é indiscutível, vôlei, basquete, jogar tênis. E o alongamento deve ser feito antes, pode ser feito também durante as atividades, claro que não vai ser numa prática esportiva. E no final para fazer um relaxamento da massa muscular. Porém, no final da atividade ele nunca pode ser muito forte. Ele tem que ser mais com a intenção de voltar ao relaxamento, voltar a relaxar a musculatura. CEOT, Centro de Especialidades em Ortopedia e Traumatologia. CEOT, Rua Marechal Floriano 949, fone 54 3204 4446. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul.
Clínica Zanettini Odontologia, cirurgia, implantes, próteses, periodontia, ortodontia, ortopedia funcional, odontopediatria, endodontia e odontologia estética. Clínica Zanettini Odontologia. Seu sorriso, seu sucesso. Fone 32 14 4000. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Amex, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54 32 21 7756. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, atletas de final de semana. Inicialmente, o indivíduo que deseja utilizar a atividade física para prevenir doença ou até para tratar a doença, né, ou para abordar o seu sobrepeso, o seu excesso de peso, ele deve procurar um profissional que conheça a área ou que pelo menos faça a triagem para proteger esse paciente dos possíveis riscos da atividade física, principalmente para ter segurança cardíaca, né, o indivíduo, principalmente se ele tem mais de 40 anos, se ele tem alguma doença associada, se ele é hipertenso, se ele é diabético, né, se ele tem colesterol, triglicerídeos aumentado, o risco dele ter alguma alteração cardiovascular, ele existe, né, ele é presente. Então, o indivíduo deve passar no cardiologista, ou no seu endocrinologista, ou no seu clínico geral, ou no médico do esporte, né, para ele fazer uma avaliação e ter uma orientação para fazer a atividade física de uma forma mais adequada. E na consulta é feita uma anamnese detalhada, onde se é pesquisado o histórico pessoal e histórico familiar do paciente e, se for julgado necessário, serão feitos exames cardiológicos complementares. Quais seriam os mais importantes? O eletrocardiograma, o teste de esteira, a ecocardiografia e, além disso, muitos outros, dependendo caso a caso. Aqui nós temos o exemplo de um eletrocardiograma normal, que existe uma onda P antes do complexo QRS e na sequência do complexo QRS existe uma onda T, que significa repolarização ventricular. Se o eletro tiver essa configuração aqui, essa morfologia que se segue, é considerado um eletrocardiograma normal. Um dos fatores mais importantes que se busca evitar no exercício é o desencadeamento de arritmias potencialmente malignas, arritmias que levem à morte súbita. Nesse caso, nós temos exemplos de taquicardia ventricular e de fibrilação ventricular, duas arritmias potencialmente letais e que podem levar o indivíduo à morte súbita. A gente tem que saber sintomas que podem nos levar a procurar uma avaliação. Existem sintomas, sim. Os mais frequentes na cardiologia seriam a falta de ar, a dor no peito, as tonturas e as palpitações. Seriam batimentos acelerados ou falha dos batimentos. Quaisquer tipos desses sintomas deve levar a pessoa a fazer uma avaliação. É óbvio que o exercício, pouco é melhor que nada, né? Mais ou menos é melhor que pouco, né? E se ele puder aumentar a duração, aumentar a intensidade, se ele não tiver limitações para isso, o exercício, quanto mais melhor, dentro dos limites óbvios dele fazer
uma atividade física que não aumente risco de lesão ou risco cardiovascular. Melhor, o ideal seria se ele pudesse fazer um programa que misturasse atividade aeróbica, que a gente chama atividade aeróbica, atividade que usa o pulmão. Então, caminhada, corrida, bicicleta, natação, esses são exercícios aeróbicos. O ideal é que ele misture o exercício aeróbico a um tipo de atividade física de resistência, de exercício resistido, que o ideal seria a musculação. Esses exercícios que trabalham as pernas, eles são importantes para fortalecimento de joelho, porque se a gente tem massa muscular preservada na coxa, o joelho é preservado. Sem massa muscular e sem trabalho de alongamento, as pessoas costumam sentir dor nos joelhos. Os exercícios de costas vão fortalecer toda a musculatura e vão ajudar a prevenir lesões nas articulações, na coluna. O exercício abdominal, ele vai ajudar bastante em prevenir lesões na coluna, porque ele fortalece toda a estrutura, a região do abdômen, e ela é responsável para melhora de postura, então, consequentemente, se evita problema de coluna. Um conceito novo que é extremamente interessante, ele mostra que o nosso músculo, na realidade, ele é um grande tecido endócrino, ou seja, ele é um grande tecido produtor de hormônio. Quando a gente contrai o músculo, o fato da gente contrair o músculo durante a atividade física, libera-se uma série de transmissores, de mediadores químicos, que não deixam de ser hormônios. Por isso que o músculo hoje ele é considerado também uma glândula. E é uma glândula que, em quem é sedentário, tem essa glândula inativa, pouco ativa. E o indivíduo que é condicionado fisicamente, ele tem como se tivesse uma glândula acessória corrigindo o seu metabolismo. Então, quando o músculo contrai, ele libera uma série de hormônios que a gente chama de miocitocinas, né, ou miocinas, e esses hormônios eles vão regular o nosso metabolismo. Eles vão fazer com que o fígado tenha uma utilização melhor dos substratos energéticos, né, dos alimentos que a gente ingere, que o tecido adiposo tenha uma fisiologia mais saudável, né, que o nosso pâncreas ele produza insulina de uma forma mais adequada e que a insulina consiga agir nas células de uma forma mais adequada, até que o nosso cérebro regule de uma forma mais saudável o nosso metabolismo.